Olá, pessoal. Aí, ó, tô aparecendo agora. Bom, pessoal, nós estávamos numa live, tentando entrar numa live com a Estação Boca do Monte e ela entrou aqui, deixa eu entrar, vamos chamar. Uh, Aí a gente teve que mudar de página. Vamos ver agora se vai, porque eu não estava aparecendo. Ah, É, tá me vendo? eu tô congelada agora. Eu tô te vendo, mas eu tô congelada, cara. É, olha aí. Então deve ser problema do Instagram, que não tá aguentando segurar duas pessoas numa live, porque Que coisa péssima. Peraí, deixa eu sair aqui e vou entrar de novo. Peraí, agora eu vou, tá minha bom. vez. Tem... É, pessoal, eu tava viajando aqui esperando o convite dela. Só um minutinho, vamos tentar mais uma vez, que hoje tá de rosca o Instagram aqui, hein? Tá devagar. Tá devagar. Olha aí, ó. É o Instagram, então, não é nem eu nem você. Gente, que loucura. Mas tudo bem, o importante é que você apareça e não eu. Poxa, vamos fazer um pouquinho aqui, um pouco lá, assim os dois aparecem. Vamos, vamos. Vamos fazer um pouquinho aqui. Caramba, e tá tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Agora aqui na Itália já estamos um pouco mais livres. Hoje já tenho feito voltas de bicicleta, treino de bicicleta, que eu gosto muito. E estamos mais tranquilos, sempre respeitando. Na rua você tem que estar sempre de máscara, é proibido você entrar em qualquer lugar sem máscara. Bom, respeitando todas as regras que o Brasil também está respeitando, mas estamos bem, felizes, tranquilos, e o lugar que a gente vive aqui é fantástico, apesar de eu sentir muita falta de piedade. O que que tem de diferente aí que piedade te faz falta? Bom, o que me faz falta de piedade é a simplicidade de piedade, que aqui também tem, mas o europeu é um pouco mais distante, né? Tudo que eu tinha descoberto em piedade, as relações que eu tinha feito em piedade, já que aqui eu não tenho, é mais difícil de fazer relações aqui na Itália, né? Na Europa o pessoal é mais fechado, mais, como é que se fala? Tem aquela história oh, meu Deus, eu ia falar do quartiere, que aqui na Itália se fala, como é que se fala no Brasil? Do quarteirão, né? Aquela coisa meio bairrista, né? Mas é isso que eu sinto falta de piedade. Eu já tinha feito bastante conexão, já tinha muitos amigos, muitos conhecidos, muita gente já vinha lá no sítio, já comprava leite de vários fornecedores, e aqui eu não consigo nada disso, né? Por enquanto. Mas é engraçado que eu tenho uma imagem de que as relações de consumo aí, consumo do dia a dia, de coisas da natureza, coisas da terra, eram meio semelhantes, assim. Não, O- isso sim. Aqui, principalmente a região onde eu vivo, que eu vivo no extremo sul da Itália. O sul da Itália é mais pobre, né? De Nápoles para baixo é muito mais pobre do que no norte. O norte é super tecnológico, super alto padrão, então é mais distante ainda. Aqui onde eu vivo é muito simples, é uma vida muito simples. Você sai na rua, tem barraquinha de fruta, tem muitos pequenos produtores. Eu hoje, por exemplo, saí de manhã, fiz 50 quilômetros de bicicleta no meio da estrada, eu acho um monte de fazenda à porta aberta vendendo queijo, vendendo fruta. Só que tem essa relação comercial muito humana, isso é verdade. Só que é um pouco mais difícil você criar enlace de amizade, entendeu? Pelo menos para mim, né? Não sei se eu estou fazendo alguma coisa errada, mas, por exemplo, em Piedade, em 3 meses eu já falava com todo mundo, já tinha um monte de amigo aqui. Eu já estou há mais de um ano e fiz amizade com a minha vizinha, por exemplo, entendeu? Então é Ah, diferente. mas eu acho que as circunstâncias também eram outras, né, Patrick? Eu acho que quando você estava aqui em Piedade, não lembro se tinha sido recente, que você tinha ganho um concurso na televisão, que te deu também uma outra exposição na cidade, né, na região e enfim, no Brasil todo. Será que não foi Sim, isso?
Também. Mas o brasileiro é um pouco mais aberto, assim. Eu consegui. Claro, eu estava num outro ritmo também. Eu estou aqui, como você disse, nesse período, e um dos motivos que eu vim para a Itália foi para fazer um retiro mais de silêncio mesmo, porque aqui é uma vida mais retirada, né? No Brasil eu trabalhava demais, a todo momento indo para cima e para baixo, e eu estava estava precisando de um momento de maior retiro. Então talvez por isso também, né? Que eu estou escolhendo ficar mais quieto na minha casa, no meu cantinho e percebendo novas possibilidades. Já quando eu fui para Piedade, a minha intenção era mesmo abrir a cozinha lá, fazer eventos, receber pessoas. Realmente estava num outro momento, isso é verdade. Falando em Piedade, né, e nessa parceria, eu lembro que no sítio você gravou muitos dos seus cursos online também, né? Não só além de receber pessoas. Sim, hoje em dia eu ainda trabalho, depois de quase 2 anos, ainda trabalho em cima de um curso que eu gravei 90% lá no sítio, porque a cozinha era muito bem equipada, né? Eu tinha uma cozinha muito bem equipada, com tudo que eu precisava para gravar cursos ou para dar aulas, e isso facilitou. Então eu tenho um curso que se chama Profissão Pizzaiolo, que ele é muito extenso, tem mais de 75 aulas, mais de 10 horas de curso, e ele é evolutivo, ele vai crescendo. Mas 90% do curso foi gravado lá. E realmente foi muito lindo, até porque eu tinha acesso a leite, acesso a matéria-prima de qualidade, tinha o forno a lenha, o forno elétrico, as bancadas que eu mandei construir, as bancadas de pedra, ou seja, tinha uma cozinha muito bem equipada. E foi tudo conectando para que o curso nascesse. Realmente é um curso muito bonito, assim. Que é o que possibilitou também eu viajar, e hoje eu não trabalho aqui na Itália por enquanto, né? Eu só vivo dos cursos online e das consultorias que eu dou no Brasil, por enquanto. E aí, na Itália, você está programando algum novo curso? Está aprontando alguma coisa nesse sentido? Então, eu tenho gravado conteúdo, que alguns são exclusivos do curso, outros são de distribuição no YouTube, Instagram. A gente continua gravando conteúdo, mas da minha casa. Eu tenho uma casa aqui, uma estrutura muito simples, porque eu vendi tudo quando eu saí do sítio e não recomprei porque a gente ainda não sabe se vai ficar aqui, se vai embora, o que vai fazer. A gente está vivendo um momento, até por causa dessa situação global aí, a gente está vivendo o dia a dia. Então eu gravo muito conteúdo. Amanhã mesmo eu vou gravar uma nova aula chamada Pizza em Casa, com o que eu tenho aqui em casa, forno de casa, frigideira, para mostrar para as pessoas que é possível fazer uma pizza ou algum lanche em casa de forma simples e divertida. Profissionalmente, curso profissional, eu tenho intenção de gravar o 2.0, que a gente chama, né, que é a segunda versão desse curso mais aprimorada, mais evoluída, só que isso provavelmente só ano que vem, porque aí eu preciso de uma estrutura um pouco melhor. E aqui eu estava construindo um know-how, assim, até para trazer pessoas para cá. Quando eu vim para cá, minha intenção era trazer alunos para cá, para visitar a região e para viver a região e para fazer pizza. Só que aí com tudo isso acabou travando um monte de coisa, né? Essa ideia é genial de fazer um turismo gastronômico, né? É um estudo e turismo ao mesmo tempo, né? Muito legal essa ideia. E vocês viveram... Pode falar, desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, ia dizer, muita gente me pedia o fato de vir para cá, só que aí, no meio tempo, acabou que tive que parar com tudo. Vocês viveram o auge da pandemia na Itália bem antes da gente, né? Vocês já estão numa outra fase e a gente ainda não sabe por quanto tempo a nossa vai durar aqui no Brasil. E esse fenômeno, quer dizer, esse problema da pandemia acabou gerando um fenômeno aqui e no mundo todo chamado pandemia. Pois é. Que está em falta em alguns mercados, a procura por farinha de trigo e por fermento de pão, né? Ele está em falta em muito lugar. Verdade, verdade. As pessoas viram a necessidade de economizar produzindo coisas em casa, né? E acaba sendo um hobby, uma terapia também. Como é que está sendo isso aí?
Exato, aqui foi igual. Quando eu faço muito pão em casa, inclusive eu faço muito para teste, distribuo para vizinhos. Eu já fazia isso lá em Piedade, aqui continuo fazendo. Eu faço muito pão e vou distribuindo. E aqui, quando começou isso também, eu entrei um pouco, eu fiquei assustado. Uma vez eu fui no supermercado de hábito, que eu vou sempre, não tinha mais farinha, não tinha fermento, não tinha nada. Eu falei, meu Deus, acabou a farinha, o que está acontecendo? Até comprei, quando eu achei, eu comprei uns 10 pacotes, estou com o armário cheio aí, até que nem usei ainda, porque eu fiquei assustado, realmente. Agora já voltou ao normal, no começo realmente foi um pouco assustador assim, mas eu acho que isso está trazendo uma nova consciência em vários sentidos. Aqui na Itália dá orgulho de ver a organização de tudo e tá fazendo a gente refletir sobre várias outras coisas. Uma delas é voltar a produzir comida em casa, voltar a se alimentar com toda a família sentada à mesa, né? Voltar a compartilhar o alimento, coisa que a gente não estava fazendo mais. Né? Na verdade, a farinha se tornou o novo álcool em gel, né? Do consumo. Porque o belo da farinha é que com pouca farinha e água você faz muita comida, né? Então, às vezes em casa, tem um monte de criança, tal, com um pouco de farinha e água e um pouco de entendimento, você faz bastante comida. E o pão, a gente tem uma conexão muito, muito profunda com o pão, né? Querendo ou não, é meio que natural essa saída para o pão, né? Pão, tem gente fazendo pizza em casa também, né? Porque, como você falou, só ter farinha, água e sal já dá para produzir uma boa massa aí, né? Pois é. E qual... A pizza, na verdade, é um pão achatado, né? Com cobertura. Tem uma diferenciação, tem até uma certa competição entre padeiros e pizzaiolos, mas agora está se unindo tudo. Uma coisa é outra, né? Tudo igual, tudo a mesma coisa. E você tem alguma dica interessante para dar para as pessoas aí? Qual o segredo para uma boa massa de pizza, por exemplo? Bom, a maneira como eu percebo, né, a massa de pizza, para mim uma boa massa de pizza é tempo. Você entender que os micro-organismos eles precisam de um tempo para conseguir tirar fora o melhor da farinha, que é sabor, leveza, digestão, crocância e assim por diante. Então, primeira coisa, entender que qualquer farinha faz pizza. Claro que tem farinhas mais indicadas para panificação e farinhas menos indicadas. Por exemplo, farinhas com maior teor de proteína tendem a ser melhor para panificação ou pizza. Né? Então, primeira coisa é entender que a farinha para fazer pão não é qualquer farinha, mas também farinhas comuns como Dona Benta, tem como é que se chama? A Miraela, a Impiedade, a Moinho Globo, são farinhas comuns do supermercado que fazem bom pão. Então, beleza, aprender a escolher a farinha e saber que o tempo é necessário para tirar um bom resultado. Depois disso, se adaptar às temperaturas de forno que você tem em casa, que no forno você nunca vai ter um produto igual à pizzaria. Mas se você praticar, o que eu sempre digo para os meus alunos é o seguinte, aprenda com seus erros e divirta-se no processo. Fazer pão é simples, mas ao mesmo tempo exige dedicação e atenção aos detalhes. Hoje em dia, a gente está muito acostumado com comida instantânea. Paguei, levei ou abri o saquinho e comi. E pão exige um pouco mais de paciência. Entendi. Que tipo de farinha a gente pode escolher? Porque tem vários tipos, né? A gente vai direto na marca, mas não sabe que tipo. Qualquer farinha. No Brasil, aqui na Itália existe uma classificação que diferencia a farinha entre integral e 00. Entre elas tem a 2, 1, 0 e 00. A 00 é extremamente refinada. E a integral é a mais integral de todas. Dentre elas, aí tem alguns graus de refinamento. No Brasil, todas as farinhas nacionais, até o momento, são ou do tipo 1 ou integral. Então, aí você tem que escolher. Você quer uma pizza, um pão branco ou você quer um pão integral? Primeira coisa. Se você quiser um pão branco, você vai numa farinha tipo 1. Hoje em dia, as marcas, e até isso por lei, me parece que é obrigatório, você especificar para que é a farinha. Se é para pastel, se é para pizza, se é para pão. Então, tem algumas marcas que colocam farinha, que nem a Dona Benta tem, a farinha especial para pizza. E tem as outras, muitas delas está escrito farinha de trigo comum.
Até aí, tudo bem. Certo. Se você vê especial para pizza, vai na pizza que é mais fácil. A farinha já está preparada para isso. Se você for pegar uma farinha comum, olha sempre o teor de proteína. Na informação nutricional atrás tem em 50 gramas de farinha temos tanto de proteína. A que tiver mais proteína é a mais indicada para fazer pão e pizza. Tá? Certo. Tá, eu pensei que tivesse perdido. Tá me ouvindo? Não? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Só Tá. a imagem que tá do lado. A que tiver mais proteína é mais indicada para fazer pizza, porque parte dessa proteína é o glúten, né? A gliadina e a glutenina que a gente tanto busca para conseguir leveza. Por isso que a farinha de trigo é tão importante, porque ela tem o glúten que te dá leveza, te possibilita encapsular as bolhas e ter um produto mais leve. Por isso que é tão difícil fazer pães com farinha sem glúten ou pães com farinha extremamente integral. Dá para fazer, só que tem uma tendência a ser um pão mais pesado. Então, o segredo para escolher a farinha é olhar o teor de proteína. Vai lá no supermercado, tem 5, 6 farinhas, vê a que tem mais proteína e leva para casa. E aí, é o que eu falei, tem que praticar e errar um pouquinho para entender o processo. Porque o glúten é uma proteína, né? E ele que dá essa elasticidade aí que o pão ele Isso. tem na hora que O tá glúten, provando, quando você vai provar, né? isso. O glúten são duas proteínas, basicamente, né? Que é a gliadina e a glutenina. Uma dá elasticidade e extensibilidade, a outra dá volume e resistência. Então, tem farinhas desequilibradas, não tem, de forma, como é que eu posso dizer, de forma caseira ou de forma simples, não tem como a gente analisar demais a farinha. Você vai ter que arriscar, pegar e tentar fazer. E assim como todos os ingredientes que você pega no supermercado, que você pega, experimenta, vê se gosta e depois compra de novo ou troca, assim é com a farinha para uso caseiro. Para uso comercial ou profissional, a gente tem fichas técnicas que vão te dizer tudo da farinha, vão te dizer quanto ela absorve de água, se ela é mais resistente, se ela é menos resistente, que a gente chama de PL, a relação entre a resistência e a extensibilidade. Tem várias informações que são mais técnicas, mas aí é só para uso profissional. Em casa, eu aconselho a pegar e experimentar. Gostou, continua, não gostou, troca. Não tem muito erro, entendeu? Sempre baseado nessa informação do teor de proteína, lembrando que quanto mais proteína tiver, maior a tendência de ter um bom pão, de ter um bom resultado. Agora, muito se fala de uns tempos para cá nos pães de fermentação longa, né? De fermentação natural, que ele tem um outro sabor. Isso também está virando uma tendência mesmo de consumo, né? Sim, sim. É porque a gente foi percebendo com o tempo, né? Os pesquisadores, todos os pesquisadores na área da alimentação e os panificadores, os pizzaiolo foram percebendo que quando a gente fazia uma pizza com uma fermentação muito rápida, isso ia causando algumas dificuldades na digestão. E aí foram estudando e foram percebendo que realmente, quando a gente mistura a água, a farinha, a gente ativa as enzimas da farinha ali, que elas vão quebrando o açúcar complexo e as proteínas complexas em cadeias menores. E aí esse amido ali que está ali, que é um tipo de açúcar, ele vai se transformar em glicose para o fermento começar a fazer a digestão disso e fermentar. E também tem as proteínas que vão quebrar, tem as enzimas que vão quebrar as proteínas e que também vão quebrar em cadeias menores, mais fáceis para o nosso organismo digerir. Então é por isso só que isso leva tempo. Se você coloca muito fermento e faz uma fermentação muito rápida, não vai dar tempo de as enzimas trabalharem. Por isso que a gente faz essa fermentação longa. E como plus, você tem várias outras transformações ali de açúcares que vão, assim como acontece com o vinho, com o queijo, você vai ter a chamada maturação, o amadurecimento desses açúcares e dessas proteínas que vão dar um resultado específico, dependendo da farinha que você usou, dependendo das temperaturas que você deixou e dependendo do fermento que você usa também, né? Porque uma coisa é usar o fermento industrial, que é aquele Flashman, né, que tem uma cepa de micro-organismo. Outra coisa é usar o fermento natural, que é algo muito mais complexo, mas muito mais... dá um resultado também muito mais complexo, né? De digestão, de sabor, de aroma, de casca e tudo mais. O Patrick, tem uma pergunta aqui do o pão da casa. Ele quer saber se dá para fazer... Opa, cadê a pergunta aqui? Dá para fazer um pão de fermento natural com um tempo longo, sem geladeira? Na verdade, temperatura está muito relacionado com a potência do fermento, no sentido, quanto maior o calor, mais o fermento vai trabalhar, mais rapidamente o fermento vai trabalhar.
Então, dá para fazer um pão de longa fermentação natural sem geladeira se eu tivesse lá no sítio no inverno a 10 graus. Tá tranquilo. Vai ficar fora. Mas se eu estiver na Bahia a 40 graus, ele não vai ser tão devagar assim. Ele vai acelerar o processo. Provavelmente em 3, 4 horas ele já vai estar no tempo de ir para o forno. Se eu deixar isso ultrapassar, vai acidificar demais a massa e aí eu vou perder o pão. Então, só dá para fazer se você tiver uma temperatura controlada. O que eu falei, lá no sítio eu fazia no inverno fora da geladeira e ficava longos tempos. Há 2, 3 dias até o meu panetone fora da geladeira. Só que tem que estar uma temperatura fora da geladeira baixa, né? Senão não dá. Aqui em Piedade, no verão, a temperatura já é amena, já é no sítio, principalmente, já é fresco, né? Pois é, pois é. A grande parte do tempo lá no sítio eu fazia tudo fora da geladeira, porque era muito fresco. E à noite mesmo, no verão, era fresco, né? Então dava para fazer fora. Só que é isso, quanto maior a temperatura, mais rápido vai fermentar. Isso não quer dizer que você não consegue fazer um pão de fermentação natural fora da geladeira. Fora da geladeira. Dá para fazer, mas vai ser um tempo mais curto. E, Patrick, eu nunca consegui manter um levain vivo. Eu não consigo. Você tem uma dica de proporções aí para eu começar do zero? Ou para quem quer começar do zero, um levain para poder fazer esse pão de fermentação longa? Bom, primeira coisa que eu sempre falo para as pessoas é o seguinte: o levain, ele é praticamente imortal. Você só vai matar ele se você desistir dele. Ou se ele for dominado por algum micro-organismo mais forte ali, alguma coisa estranha que nascer nele, aí não vai ter o que fazer. Né? Mas, no geral, você pode, inclusive, até tirar a parte externa e usar o núcleo que está protegido ali, né? O micronúcleo ali, aquela coisa bem, aquele pedacinho bem lá no núcleo que não foi contaminado. Mas, para acontecer isso também é muito difícil. Então, o que eu quero dizer é não joguem fora jamais o fermento. Porque ele não está morto, ele só está inativo, ou só está azedo, ou, né? Para começar um fermento do zero, eu vou explicar um pouquinho, mas tem na minha página, nas publicações fixadas, todo o passo a passo que eu faço, que é a maneira como eu faço o meu fermento. Uma coisa que é importante perceber é que hoje, com essa amplificação da panificação no planeta, existem infinitas maneiras e possibilidades de se fazer um pão ou um fermento natural. Às vezes, tem algumas discussões que geram um pouco de competitividade. Ah, esse fermento é melhor do que aquele. Mentira, é praticamente tudo igual. Um vai responder diferente do outro, porque, obviamente, tem cuidados diferentes. Então, vão responder de forma diferente. Mas fermento natural é fermento natural. Você nunca vai saber também quais são todos os micro-organismos que estão ali dentro, porque cada um é diferente. O ambiente que você está vai diferenciar o micro-organismo que está ali dentro. Mas para fazer é muito simples. Tudo fermenta. Se você deixar, sei lá, uma cenoura batida com água em cima da pia, ela vai fermentar em alguns dias. Feijão, arroz, qualquer coisa que você deixar em cima da pia vai fermentar com o calor. Então, se você quer fazer um fermento para fazer pão, você precisa de farinha de trigo e água. Porque quando você coloca a água, você ativa a vida. Então, ou algum líquido. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá. Ou algum líquido que tenha vida e açúcar, né? Açúcar é energia, então é alimento para os micro-organismos. Portanto, se você quiser acelerar o processo, você pode usar algum tipo de suco. Ou suco de laranja, ou suco de abacaxi. O fermento mais rápido que eu já fiz na vida foi um final de semana que eu fui passar em Ilhabela, na casa de um amigo, e eu não levei o fermento, ele me pediu para fazer um pão. E não tinha fermento, era longe pra caramba, no meio do mato, o sítio, e não deu para ir comprar, ele tinha farinha. Eu peguei suco de mirtilo, que ele tinha mirtilo lá, na verdade. Eu fiz suco de mirtilo, que é riquíssimo em açúcar. Em 2 dias eu estava com o fermento bombando e saiu pão. Então, quanto mais açúcar tiver no líquido que você vai misturar a farinha, mais rápido vai ativar os micro-organismos. Eu faço só com água, geralmente. Ou seja, você vai misturar 50 gramas de farinha e 50 gramas de algum líquido. Eu geralmente uso água. Se você tem pressa, use algum suco que contenha muito açúcar. Cana-de-açúcar, suco de mirtilo, suco de maçã, ou alguma água fermentada, como a água da batata, a água do feijão, a água da lentilha, que tem
vai ativar rapidamente ali também a fermentação. Então é isso, misturou o primeiro dia, esperou borbulhar, ativou a fermentação. A partir daí é só colocar o mesmo peso em farinha e metade de água. É o que eu faço para toda a vida. Na verdade, perdão, só para terminar, o primeiro dia eu coloquei 50 de farinha e 50 de líquido. Fermentou, eu coloco mais 50 de farinha, porque eu gosto de trabalhar com fermento sólido. Existem fermento sólido, líquido, de várias formas. Eu prefiro um fermento sólido, acho mais fácil. Então, no primeiro dia, depois da fermentação, eu coloco 50 gramas de farinha para meiar a água, né? Vai ficar 100 de farinha e 50 de água. A partir daí, eu vou sempre tirar um pedaço, 50 gramas, por exemplo, alimentar com mais 50 gramas de farinha e 25 de água, todos os dias que eu quiser, que eu tiver afim. Aconselho, nos primeiros 15 a 20 dias, alimentar todo dia para o fermento ficar maduro. Falei bastante, hein? Que legal! Boa dica essa de usar o suco de mirtilo ou a água da batata, né? Tudo que é líquido que pode ajudar na fermentação. Ótima dica essa. Vou ver se dessa vez eu consigo não matar, não assassinar o meu levain. Não desista dele, inclusive, porque é o que eu falei, ele não morre, dificilmente você vai perder o fermento. É só continuar alimentando e continuar percebendo. O fermento natural é importantíssimo você criar uma relação com ele, para você entender ele com o tempo. E aí fica mais fácil de trabalhar. O levain, ele não pode ser congelado, né, Patrick? Senão você mata os organismos. Não, matar não mata. Você até pode congelar, só que ele vai perder muito a potência. E aí depois para recuperar ele é mais difícil. É melhor você alimentar ele com uma farinha muito integral, tipo 100% integral ou centeio, e deixar ele na geladeira. Pode deixar por 30, 40, 50 dias, não tem problema. Só que aí quando você for retomar ele, você vai ter que realimentar ele algumas vezes para ele retomar a potência. Só que é melhor deixar na geladeira com uma farinha super integral, ou seja, vai ter muito alimento ali para os micro-organismos e depois você recupera ela. Pode manter em geladeira 40, 50 dias, não tem problema. Só lembrando que não é tirar da geladeira e fazer pão. Tem que reativar ele depois. Justamente essa é uma pergunta de duas pessoas aqui. Se depois de 20 dias não alimenta mais e conserva na geladeira, então pode manter por 40 dias. Se você quer fazer fermento natural, pense que você vai precisar cuidar dele a vida inteira. Você não precisa cuidar dele todos os dias, depois que você entender, mas é para a vida. A partir do momento que você esqueceu dele, ele vai definhar até você não querer mais usar ele e jogar ele no lixo. Então, uma vez que você ativou o fermento, tem que alimentar todo dia, principalmente se você não sabe ainda como ele funciona. Depois de um tempo, você pode colocar ele na geladeira e deixar lá 10, 15, 20 dias parado até fazer o próximo pão. Tem uma técnica que eu estou utilizando agora, depois de o fermento estar maduro, funciona muito bem, é alimentar ele com água fervente. Eu uso, por exemplo, peguei lá 50 gramas do fermento que está 20 dias na geladeira, coloco 50 gramas de farinha e 25 gramas de água fervente. Essa água fervente vai gelatinizar o amido, quebrando esses açúcares em açúcares mais simples, disponibilizando rapidamente os açúcares simples para os micro-organismos. Além do calor, que vai ativar mais rápido o fermento também. Então, se o fermento está muito tempo parado na geladeira, realimenta ele com água fervente umas 2, 3 vezes, que ele ativa rapidinho. Em 2, 3 alimentações, pode ser até no mesmo dia, de 2 em 2 horas, que ele alimenta rapidinho. Ele cresce rapidinho. Legal. Essas dicas são importantes, Patrick, porque muita gente nesse período de crise, né, as pessoas estão tentando partir para um plano B, ou tentando, já que alguns trabalhos ou algumas empresas estão fechadas, as pessoas precisam sobreviver, precisam criar um novo negócio ou aumentar a renda da casa. Então tem muita gente fazendo pão em casa, fazendo pizza para vender, né? E essa dica do levain, ela é muito útil para fazer qualquer tipo de pão, eu imagino, ou esse levain específico para algum tipo de pão. Não, dá para fazer qualquer pão com levain, mas claro que pela nossa tendência de paladar, tem alguns pães que ficam melhores com o pão, com o fermento de padaria. Mas dá para fazer qualquer pão com fermento natural, principalmente depois que você pegou o jeito. A única coisa que é o que eu estava falando no começo. Se você começou a fazer pão agora, começa com o fermento de padaria, é mais fácil.
Depois você vai entendendo o fermento natural e vai ampliando o teu leque de possibilidades. Certo. E dá para colocar também no levain o fermento industrializado ou você não recomenda começar, dar o start com o industrializado? Não vai funcionar, a não ser que você realimente todos os dias, pelo menos por um tempo, com o fermento, com mais um pouquinho de fermento todo dia. Que aí a gente chama isso praticamente de biga ou starter, depende. Mas o fermento natural ele tem que captar os micro-organismos mesmos, primeiro pela questão das transformações ali, da complexidade de vida que vai ter ali dentro e vai interferir no resultado final. Segundo que só o fermento ali biológico não vai aguentar dar vida, como é que eu posso dizer, replicar a vida interminavelmente como o fermento biológico faz. O que você pode fazer no começo é fazer uma fermentação mista. Faz o teu fermento natural, vai alimentando ele para ele ficar forte, até você entender como ele funciona. E toda vez que fizer pão, você põe um pouco de fermento natural e um pouco de fermento biológico para garantir que ele vai fermentar corretamente. Quando você pegar a segurança no fermento natural, você tira o fermento biológico. Ah, legal, legal. E eu ia falar só uma coisa para deixar claro também, que às vezes a gente tem a tendência a demonizar algumas coisas, né? Como o glúten foi demonizado e tem agora uma tendência a demonizar o fermento biológico. Ele é bom também, é um ser vivo, não faz mal a ninguém. É só saber usar, entendeu? Não precisa dizer, nunca mais vou comer fermento biológico. Tem, às vezes, o pessoal, só quero fermentação natural. Mas, às vezes, a fermentação natural é um pouco mais complexa. Então, dá para brincar com os dois. Estão demonizando lactose, né? Os derivados do leite, glúten. É só também não abusar, né? Tem que consumir um pouquinho de tudo. Tudo que no exagero acaba dando problema mesmo. E entender o próprio corpo, né? Eu acho que a coisa mais importante é entender o próprio corpo. Eu passei por uma situação há um tempo atrás de muita intoxicação no meu corpo e fui entendendo aos poucos o que me fazia mal e o que me fazia bem, o que eu conseguia comer mais e o que eu conseguia comer menos, e assim por diante. Então, eu acho que tudo que vem da terra, que é transformado, que é alimento de verdade, é bom para o ser humano, só que a gente tem que entender que cada um tem um biotipo também, né? Então tem pessoas que aceitam mais uma coisa, pessoas que aceitam mais a outra. Então é uma questão de consciência alimentar, né? A gente tem que entender o que isso se transforma no nosso corpo depois que a gente digere, né? Exatamente. E realmente também perceber, isso é o que eu sempre falo também, que é uma tendência, é perceber o que te dá satisfação de fazer e o que vai te conectar com a tua comunidade. Porque muitas vezes, muita gente me pergunta, Patrick, como é agora, tem muita gente me perguntando, Patrick, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E eu respondo sempre o seguinte, olha, primeira coisa, não entre em desespero. Segunda coisa, entenda que a prosperidade, o dinheiro, ela vai vir naturalmente da tua conexão com a tua comunidade. Não adianta você, a não ser que você tenha muito dinheiro para investir em publicidade, criar uma demanda para depois vender um produto. Mas em Piedade mesmo eu vivi uma coisa muito legal, que eu fazia um monte de pão quando eu dava os cursos lá e eu distribuía para os vizinhos. Um mês depois tinha gente batendo palma pedindo para comprar pão. E eu não vendia porque eu não vendia, não tinha tempo para isso. Mas, ou seja, primeiro eu me conectei com a comunidade, fazendo o que eu gosto, e automaticamente isso começou a reverberar, né? Começou a vir, as pessoas começaram a bater palma lá, pedindo até os cursos, pedindo pão, ou para comprar pão, e aí foi crescendo. E essa é a maneira como eu trabalho também. Não adianta querer fazer uma coisa que nem, vou vender pizza sem glúten porque agora está todo mundo querendo, mas dali 30 dias pode estar querendo outra coisa, e você ficar se debatendo para lá e para cá com a demanda de mercado. Acho muito mais importante você fazer com o coração, que a prosperidade vai vir naturalmente. Concordo totalmente com você, Patrick. E essa semana eu tive uma live no meu perfil pessoal com duas amigas que trabalham com marketing criativo e marketing digital. E a gente estava falando, tipo, já está meio uma overdose, você abrir as redes sociais e tem muito Sim. curso, gente vendendo curso de forma muito agressiva, tipo, você vai ficar rico, porque eu ganho por mês não sei quantos dígitos e não sei o quê. E isso está meio over. E eu percebo que o
curso, ele nunca fala, tipo, você vai ficar rico vendendo pão, você tem que fazer meu curso porque sua vida vai mudar. É suave, é leve. Então, assim, eu gosto de conversar com você e te acompanhar porque você não tem uma abordagem agressiva visando o seu lucro, porque é notável que você faz isso porque você ama o que você faz, né? Sim, até legal você tocar nesse assunto, porque isso é uma coisa que a gente vem há alguns anos conversando. A gente fez o Fórmula de Lançamento, eu tenho um parceiro de negócios também que ele fez o Fórmula, ele faz vários cursos, e a gente foi se alinhando, porque eu também nunca gostei dessa pegada, e em alguns momentos, alguns lançamentos, conversando com amigos que tinham feito a fórmula, falavam, você tem que prometer que é tudo que você precisa saber. Eu falo, não, pera, eu não vou ensinar tudo que a pessoa precisa saber, eu vou ensinar o pouco que eu sei, né? Eu também não vou deixar a pessoa rica, se ela não souber trabalhar e se dedicar, ela simplesmente vai gastar dinheiro com o curso e ponto final. Então eu abro o jogo, eu sou muito sincero, e é verdade, entendeu? Eu não vou salvar a vida de ninguém. Eu até escrevi esses dias, super-herói não existe. Você vai ter que trabalhar com dedicação, com vontade e se dedicar para crescer e ter paciência, né, para crescer. Então eu concordo com você, eu vejo cada coisa na internet às vezes que esses dias eu vi uma pessoa vendendo um curso falando tudo que as multinacionais e os sistemas de, né, esses grandes nomes e as televisões fizeram para manipular a compra, o poder de compra das pessoas. E aí eu pensei, bom, ele vai trazer uma ideia nova, saia desse giro. Ele falou, não, use a mesma coisa para manipular as pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Então, tá muito over. Tá muito over mesmo. Patrick, nosso tempo, acho que você disse que tem outra live também, eu acho que a gente já conseguiu abordar vários assuntos aqui. Eu queria muito te agradecer por participar, apesar de eu estar embaixo como convidada, fui eu que te convidei. Eu queria saber se você tem algumas considerações finais para fazer, e depois eu quero essa live para mim. Não, com certeza, eu vou gravar e te passo, e aproveitando também que a gente não conseguiu estar realmente lá na tua página e também que você não apareceu, primeiro eu não aparecia, vamos marcar outra daqui uns 10, 15 dias, aí a gente faz com mais calma e amplia essa conversa aí, mata um pouco mais da saudade de piedade. E, bom, para finalizar, eu gosto muito de falar sobre essa questão que a gente falou, sabe, eu acho que tudo isso que está acontecendo no planeta, num primeiro momento, realmente assusta, mas eu acho que é uma das maiores bênçãos que poderia ter acontecido no planeta Terra para mostrar que a gente estava over, como a gente falou. A gente estava indo demais além. Isso não ia se sustentar por muito tempo. Eu não sei por vocês que estão assistindo, mas eu mesmo, pessoalmente, muitos do meu círculo estavam totalmente em desequilíbrio, precisando, às vezes, tomar remédio para conseguir viver. Então, não dava mais. E isso está trazendo uma nova perspectiva para a gente realmente se reconectar conosco mesmo, né, com a gente, e se conectar com a comunidade. E é isso que vai trazer a prosperidade e a alegria. Eu percebo, eu já tive a oportunidade de prosperar bastante e percebi que o que me traz alegria não é o resultado financeiro, é a conexão com as pessoas. O resultado financeiro é natural, que vai me sustentar o dia a dia e que vai tirar alguns desejos ou algumas vontades que eu tenho. Mas de nada vale eu comprar um belo carro se eu não tiver ninguém para levar junto, se eu não tiver um irmão para mostrar o carro. Então, a gente se conectar primeiro. E depois toda a prosperidade vai vir. Isso serve para quem está querendo abrir um pequeno negócio. Investe R$100 que você tenha, faz de pão e distribui para toda a vizinhança, para o quarteirão inteiro. Na semana que vem você vai estar vendendo um monte de pão. Não adianta querer atropelar a caminhada. Primeiro se conecta, depois é natural a venda. Primeiro você faz um teste, até é interessante que acaba sendo uma pesquisa qualitativa aí para a pessoa dar uma opinião, né? O que pode melhorar, o que precisa diminuir, aí e é muito gentil esse tipo de ação, né? Claro. E isso é até, né, às vezes o que o pessoal fala também muito na fórmula, mas tudo aquilo que você doa, naturalmente você vai receber de volta. Isso é a natureza da vida. Então, se você quer prosperar, quer fazer teu negócio crescer,
doe alguma coisa. E não só pelo fato de esperar o retorno, é pelo fato que naturalmente você vai se conectar com a pessoa, você vai aperfeiçoar o teu trabalho e é o melhor dos investimentos que você pode fazer. Se você gastar 100, 200 reais de insumo para distribuir 50 pães na vizinhança, isso vai retornar muito mais do que você investir isso em rede social, por exemplo. Entendeu? Concordo com tudo que você falou, sou sua fã e fã da Mari, que é tua esposa. Vocês dois são pessoas de um coração muito grande, muito generosos e têm uma energia muito boa, adoro. Faço questão daqui a uns 10 dias a gente voltar com uma live para dar continuidade no assunto. Vamos fazer sim, a gente combina. E assim que eu for para o Brasil, tenho muita saudade de Piedade. Inclusive, a gente tem dois cachorros que a gente deixou com uns amigos aí perto de Piedade, que eles estão cuidando. Eu sinto muita falta de visitá-los e visitar Piedade, visitar vocês. Então, quando for para o Brasil, a gente vai aí, com certeza, visitar vocês e almoçar juntos aí. Legal, muito obrigada, Patrick. Um beijo grande para você e para Mari. Obrigado você, obrigado a todos vocês que assistiram. Em breve a gente marca outra e aí a gente faz lá na página mesmo, tá bom? Da Estação Boca do Monte. Valeu, um beijo para você. Tchau. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, galera. Obrigado. Até mais.